Nós aprendemos é que precisamos conhecer a palavra de Deus. E não sermos legalistas em fazer as coisas e achar que é merecedor de algo da parte de Deus. O que está escrito na palavra de Deus é para a gente fazer. Aquilo que não é para a gente fazer é para aviso nosso, para a gente não fazer. Então existem coisas na Bíblia que elas estão escritas ali para você praticar, para você fazer. Existem coisas na Bíblia que estão escritas para dizer para você, não faça isso. Qual era o problema dos judeus? Do israelita, quando Jesus veio. Eles eram cumpridores da lei, fazedores de obras da lei. E quando Jesus ia de encontro ao que eles acreditavam, ia contrariamente àquilo que eles acreditavam, eles pegavam em pedras para apedrejá-lo, e principalmente os que eram religiosos, eles detestavam as coisas que Jesus ensinava. E Jesus dizia para os fariseus, para os sacerdotes, olha, vocês pagam dízimos do cominho, da hortelã e de tudo isso. Vocês fazem o mínimo, as menores coisas que é para alguém fazer, vocês fazem. Ou seja, eles faziam bastante coisas, até as mínimas, mas vocês não podem esquecer o juízo e a misericórdia. Em muitos embates, como é que é mesmo, Felipe? Se a ovelha cair, se um animal cair no buraco lá, a pessoa fazia o quê? Ia deixar morrer? No entanto, com relação ao homem, se Jesus curava alguém no sábado, era errado, né? Mas cadê o amor e a misericórdia? E por que eu estou falando isso? Porque esse Jesus, ele nasceu filho de carpinteiro, e ele aprendeu a profissão carpinteiro. E durante a sua vida, eu creio, é para mim isso, eu acredito nisso, ele foi construindo a sua cruz. Não era uma cruz visível, mas ele foi construindo a sua cruz, porque ele era odiado do seu próprio povo. A Bíblia diz aqui, né, que ele era o mais desfigurado, tinha menos beleza do que qualquer outro filho do homem, qualquer outra pessoa. E em Isaías 53 fala que era igual uma raiz de uma terra seca, não tinha parecer e nem formosura. E Isaías faz uma observação aqui. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza havíamos para que o desejássemos. O Messias veio, o povo não o recebeu, não o reconheceu como Messias, não o reconheceu como Rei dos Reis. E ele começou o seu ministério chamando discípulos e fazendo sinais e maravilhas, fazendo pescas maravilhosas, multiplicando pães, curando os enfermos, a mulher do fluxo de sangue, ressuscitando Lázaro, foi fazendo tantas coisas, mas o povo, ainda assim, muitos o rejeitaram, porque não compreendiam, não conseguiam ver em Jesus todas as promessas contidas na palavra de Deus. Eles não conseguiam enxergar isso.
Porque Jesus confrontava eles naquilo que eles acreditavam e mostrava para eles, dentro da lei, o erro deles. E Jesus foi caminhando, vivendo e mostrando o seu poder, a sua sabedoria, a graça de Deus que era sobre ele. Este renovo que Isaías está falando aqui é Jesus. E ninguém podia suplantar a sua sabedoria. Muito obrigado. A sua sabedoria não tinha argumentação. Uma certa feita, levaram uma mulher que havia sido pega em adultério, em flagrante adultério. No entanto, esqueceram de levar quem estava com ela, só levaram a mulher. É um pequeno defeito das pessoas, né? Querem matar alguém, mas cadê as provas, né? Cadê a evidência das coisas? Porque não podia ser só ela, tinha que ser o outro também. E Jesus não respondeu nada. Apenas se abaixou e começou a escrever algumas coisas. O legalista tem esse problema. Ele olha a pessoa errada, ele quer punir. Esquece o amor e a misericórdia. Jesus veio mostrar exatamente esta diferença. Portanto, existem mais coisas aqui que a gente precisa observar. Por exemplo, quando todos saíram, Jesus fez a seguinte indagação: então, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E a começar pelos mais velhos, um a um foi saindo. No entanto, ficou só Jesus e a mulher. Ora, ele podia pegar um punhado de pedra, mas aquela acusação ela estava um tanto ruim. As provas estavam um pouco ruins, porque faltava alguma coisa. Se era flagrante adultério, estava faltando alguém ali. Porque não foi só ela, porque seriam os dois apedrejados. Ele falou assim: mulher, onde estão aqueles que te condenam? Eles foram embora. Eu também não te condeno, não. Mas ela foi advertida para não errar. Uma certa feita, Jesus também encontrou com um homem e Jesus o curou. E depois de algum outro tempo, Jesus encontrou com ele novamente e falou assim: olha, acho que, se eu não estou enganado, que estava coxo há 38 anos e não conseguia descer no tanque de Betesda, porque sempre alguém chegava para ele. Ele falou assim: olha, para que não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Imagina, irmãos, uma pessoa na condição que ele estava, aconteceu uma coisa pior. As pessoas podem estar na condição física qual for, porém, existe algo que é sobretudo a questão de cura ou qualquer outra condição social que você tenha. Chama-se salvação. A salvação, ela precede qualquer outra coisa. Mais do que ser curado, mais do que ser abençoado, muito mais. A salvação é algo que você não compra, é algo que não tem como, você não faz por merecer. Porém, olha bem, Jesus já fez tudo, né, para que fôssemos salvos. Logo, eu poderia viver numa boa, nem esquentar a cabeça, viveria a vida como eu quisesse, não é? Mas não é bem assim. Porque se fosse assim, ele teria dito para esse homem de 38 anos coxo, né, aí, paralítico, ele diria outra coisa, não diria, não faça, tome cuidado para que não te aconteça coisa pior. E para a mulher, não diria para ela não pecar mais. Nós temos responsabilidade, irmãos, diante de Deus, é viver uma vida separada para Deus, santificação. Mas quem opera isso em nós chama-se Espírito Santo. E através do conhecimento da palavra é que as coisas erradas vão saindo da nossa vida.
Quando, lendo a palavra, você compreende, opa, eu estou vivendo isso, e o Senhor não se agrada disso, Espírito Santo, me ajuda a deixar isso. Se você não tem o hábito de ler a palavra, se você não tem o hábito de orar e buscar a Deus, vai ser muito difícil haver transformações, mudanças. Elas só acontecem através disso, da oração e da leitura da palavra. Porque é o Espírito de Deus que vai te convencendo daquilo que é certo e daquilo que é errado. E voltando aqui então para Isaías. Ele era desprezado. Embora uma multidão andasse com Jesus quando ele aqui veio e viveu entre os homens, havia sempre uma multidão em volta de Jesus e muita gente querendo estar perto de Jesus, abraçar. Inclusive a mulher do fluxo de sangue, ela queria estar perto de Jesus para ser curada, porque ela sabia que quando ela tocasse ela seria curada. Mas muitos odiavam a Jesus. E quando fala aqui, Isaías 52, 15, verso 15, assim borrifará muitas nações. O sangue de Jesus sendo derramado na cruz significa isso. Não só sobre aqueles que estavam ali perto, mas sobre todos os que haveriam de crer no seu nome. E o mais importante em tudo isso é que eu e você creiamos em Jesus. É mais importante do que o que você faz. O certo é que tudo aquilo que você faz, Jesus precisa estar presente. Senão o que você faz não tem valor. Quando Jesus diz, sem mim nada podeis fazer, é exatamente isso. Nada do que você faz sem Ele tem algum valor. Digo, diante de Deus. As nossas ações, elas precisam estar embasadas em Cristo, dirigidas por Cristo. O que é o Evangelho para você? O que é anunciar a Cristo? Quando a mídia ou alguém do trabalho, alguém da escola, começa a falar contra os crentes, qual é a tua reação? Você se envergonha e se cala? Ou você já ignora e já acontece a discussão? Porque nós somos confrontados, irmãos. Nós somos confrontados todos os dias. Nós precisamos da sabedoria de Deus. Nós não podemos nos envergonhar do Evangelho. Existem pessoas que andam retamente diante de Deus. Existem pessoas que elas são fraudulentas, elas são más. E elas usam o Evangelho para enganar outros. Mas receberão o justo juízo, o justo julgamento de Deus. Mas nós não podemos nos calar, não podemos nos acovardar, nos esconder. Às vezes não é possível dar uma resposta a contento. Às vezes não podemos dar uma resposta. É claro, toda circunstância depende do momento. Mas eu e você não podemos nos envergonhar do Evangelho, aconteça o que acontecer. Nós precisamos estar firmes, sempre fazendo o bem. Nós não podemos retribuir o mal com o mal. Quando nós olhamos a parábola do samaritano, é daquela maneira que nós devemos agir. Independente de ser o nosso inimigo, se nós virmos a pessoa em situação difícil, precisamos socorrer. Olha que isso é difícil fazer dentro da própria família. Quando alguém está com raiva de alguém, olha como é difícil, dentro da própria família, como é difícil. Mas nós não podemos nos envergonhar do Evangelho. Se Jesus sofreu humilhações, vivendo aqui, sendo filho de Deus, eu e você também não somos melhores, não. Se ele, não tendo pecado, sofreu acusações injustas, quem dirá eu e você?
E agora o mais importante, segundo aquilo que a irmã Eliane falou e segundo o que a Patrícia orou aqui, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Já pensou se Jesus fizesse julgamento um pouquinho antes de morrer? Fizesse o nosso julgamento, né, ali? Veja, Jesus estava indo para o Calvário, ou ele estava indo começar a sofrer aqueles flagelos de apanhar, né, e insultos e escárnios. Já pensou se ele, assim, olhasse para nós, vocês não merecem coisa nenhuma, porque essa é a realidade. Eu e você não merecemos nada disso. Mas Ele se vestiu da nossa maldade, da nossa iniquidade. Jesus se vestiu disso. E quando Ele estava lá na cruz, Ele clama, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Aquela hora ali, irmãos, o meu pecado e o teu pecado fez uma ruptura da comunhão entre Deus e Jesus. Não era o pecado de Jesus, era o meu pecado e o teu que estava sobre Ele. E Ele verdadeiramente tomou sobre si todas as nossas iniquidades, todas as nossas enfermidades, tudo, e Ele levou sobre si, porque Ele foi ferido pela minha transgressão, pela tua transgressão, Ele foi moído. E quando Ele derramou o seu sangue, ali era a expiação do nosso pecado, do meu pecado, e de todos os que haveriam de crer depois daquela expiação. Ou seja, aquilo já havia sido planejado antes da fundação do mundo, porque Deus sabia que o homem, por causa de Adão, tropeçaria. O primeiro Adão tropeçou, mas o segundo Adão retornou à aliança que Deus tinha com o homem. Então foi Jesus o autor desta bênção para mim e para você, de nos restaurar. Aquilo que é pecado, que chama-se morte, gera morte, Jesus veio limpar-nos do pecado e nos trazer vida abundante. E através dessa vida abundante, não é só espiritual, não é só uma ligação direta com Deus, mas também de cura, de enfermidades, de dores, de problemas emocionais, problemas psíquicos, problemas espirituais. Ele veio para te libertar, para nos libertar, para libertar todo aquele que nele crê. É por isso que ele era odiado. Ele foi odiado por causa disso. Porque a verdade do Evangelho desmascarava todos os que estavam errados. Irmãos, este Evangelho, ele não deixa ninguém no engano. Ele não deixa ninguém enganando o outrem. O engano ele pode acontecer durante um tempo, mas vai chegar o momento em que Deus mostra exatamente o que é e como é. Primeiramente, não porque Ele queira condenar e nem envergonhar. Primeiramente porque Ele quer salvar. Apenas aquele que rejeita essa mudança, que rejeita essa transformação, é que é exposto e aí ele passa a vergonha de viver um evangelho em mentira, em engano. Eu me lembro, um tempo atrás, eu não vou pedir para tocar, viu, Guilherme? Fica tranquilo, nem Felipe, eu não vou. Não, é uma outra música. Eu escrevi uma música baseada nesse capítulo. E a música é assim: adorai, adorai
Adorai o Rei Jesus, adorai, adorai aquele que morreu na cruz. Não tinha parecer, nem formosura, olhando para ele, beleza não víamos, para que o desejássemos. Ele era desprezado entre os homens, mas ele levou sobre si todas as nossas dores. Aí o refrão, adorai, adorai. Na cruz um dia morreu Jesus, no túmulo de um rico foi sepultado, e se cumpriu a profecia, e ao terceiro dia ressuscitou, e prometeu ao subir aos céus que um dia voltará, e voltará. Esse Jesus, ele um dia nasceu, ele viveu, aprendeu uma profissão de carpinteiro, e eu creio, construiu a sua cruz, por causa da sua fidelidade a Deus. Nenhum outro homem poderia cumprir da maneira como Jesus cumpriu toda a lei. Nenhum outro homem poderia sofrer tudo o que Jesus sofreu e permanecer firme, sem pecado. Por isso, quando João, lá, ele tem a visão, né, nos céus, os 24 anciãos, os animais, tudo aquilo em volta, e ninguém podia abrir o livro. E João olhava aquilo e descreve, e eu chorava muito, porque não havia ninguém digno. Aí alguém se aproxima de João, João, não chores. Eis aqui o Cordeiro de Deus, que é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Irmãos, é por isso que Jesus é digno. Porque sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes, ele tomou a forma humana, viveu entre nós, padeceu, sofreu, morreu, pelo que cria. Ele construiu a sua cruz, nela ele morreu, pelo que ele acreditava. E isso foi a minha salvação, a tua salvação, a nossa salvação. Nós não podemos virar as costas para isso. Eu estou chamando você para tomar uma decisão. Se você está oscilante, firma os teus pés em Jesus. Ele é o caminho, e a verdade e a vida. Fora dele, jamais conheceremos a Deus.